E aí, pessoal, tudo bem? E 2026 nem começou e já está prometendo bastante, pelo menos relacionado aos fenômenos OVNIs. General americano desaparece depois de ir fazer uma caminhada. Curiosamente, ele não levou o celular, não levou os óculos e desapareceu. O General McAllister, ele não é um general qualquer, ele é relacionado a uma base muito famosa que é relacionada a OVNIs, a contatos imediatos. Barack Obama, o ex-presidente americano, em um recente podcast, revelou, disse que os aliens são reais. Sim, ele falou com todas as palavras isso aí, mas claro que depois de uma pressão ele teve que voltar atrás. James Fox, que realizou o ótimo documentário Momento de Contato, sobre o nosso Roswell Mineiro, uai. Sim, ele fez uma palestra, teve um congresso, na verdade, no dia 20 de janeiro de 2026, nos Estados Unidos, onde sentimos, claro, falta de algumas testemunhas-chave do caso Varginha, e a gente fica pensando, porque elas tiveram um visto negado, seria esse um fenômeno mais relacionado à política mesmo do governo Donald Trump contra imigrantes, ou algo mais próximo da teoria da conspiração? Bom, no caso, pelo menos contrabalanceando, a gente teve a testemunha do médico Ítalo Venturelli, que era um médico lá responsável na época no Hospital Humanitas, em Varginha, né, Minas Gerais, Brasil. E ele afirma agora ele já está aposentado, está tranquilão, ele afirma que realmente ele viu o vídeo da criatura que um amigo gravou, né, tem toda aquela situação. Outro médico também, o médico legista Badam Palhares, que ficou famoso depois de participar do caso onde um tesoureiro do então governo do presidente Fernando Collor de Mello, o senhor PC Farias foi assassinado de uma maneira estranha. Ele ficou famoso nessa época e mais ainda depois porque disseram que o ET de Varginha foi levado para onde? Para a Unicamp, uma das maiores universidades do mundo, talvez, né? E lá ele foi levado por uma ala, uma sala, um local chamado Ala 18 na Unicamp. Eu não sei se esse lugar existe, só que seria um local apropriado para risco biológico, para ser mais discreto. E o médico agora, no recente documentário da Globo também sobre Varginha, por quê? A Globo também faturou muito, né, com o caso Varginha. Na época passava aquele programa dominical fantástico e eles tinham uma audiência incrível. E o médico Madame Palhares então falou nesse recente documentário da Globo Revisitando que teve uma ligação para eles prepararem a sala 18 lá na Unicamp. O que vocês acham? Alguém ligou, sei lá? Bom, o fato, isso é fato, estão sendo gravados, vistos OVNIs pelo mundo todo recentemente. E temos a sensação de que algo está para acontecer, algo grande está para acontecer. E será que a humanidade está preparada para isso? Para uma revelação em 2006 que possivelmente possa ter, inclusive quando já os governos sabem dessa revelação, o que eles fazem? Eles contratam aqui um porta-voz, e ninguém mais, ninguém menos do que um porta-voz do que uma mídia chamada cinema, que sempre teve aí falando sobre os OVNIs, fazendo a gente se acostumar com os seres de Marte, né? São vários filmes. E um diretor de muito sucesso. Só que ele estava para aposentar, né? Ele já está com uma certa idade. E de repente, do nada, ele muda de ideia rapidamente. E como se tivesse recebido, porque veja bem, esse diretor ele tem contatos, né? Como a gente diz, uma mão grande, né? Que vai lá e consegue ter informações sobre o que pode acontecer no nosso planeta, tanto de políticos como mesmo dos militares.
e ele rapidamente entrou em um projeto de cabeça, filmando sorrateiramente, ou seja, bem escondido, como se ninguém não quisesse fazer alarde, né? Quem que não vai querer fazer alarde de um filme? Bom, grande parte do filme ele foi então filmado sorrateiramente e dizem por aí, estão dizendo, está viralizando que é para preparar a humanidade para uma revelação que vai mudar o mundo para sempre. Bora ver? É, não é novidade de que o fenômeno OVNI, né, sempre chamou, sempre foi, é, sabe, conectado à nossa sociedade, desde as pinturas rupestres, né, até hoje, por exemplo, quadros medievais, a nossa cultura está repleta de referências sobre o fenômeno. São livros, programas de TV, muitos documentários, músicas, estudos, relatos, investigações sérias, muito. E, claro, filmes que, através de uma aparente e inocente produto, né, a mídia, começamos a ficar mais acostumado, né, nossos cérebros Homo sapiens, nossos cérebros primatas, começaram a ficar mais acostumados com a ideia de que não podemos estar sozinhos no universo. Isso nos deixa claro com uma ideia desconfortável, uma sensação desconfortável de que sentimos o incômodo quando existe algo diferente. Temos obsessão por monstros ao mesmo tempo que temos a vontade de exterminá-los, de exterminar o que é diferente, né? O que não é compreendido. A raça humana se incomoda muito com a própria diferença da cor da pele, imagina, né? Às vezes o formato do corpo, uma pessoa mais assim cheinha, uma pessoa mais diminuída, e a gente sente um desconforto, não aprecia aquilo, gostamos de fazer a guerra. O DNA da violência parece estar na gente, e aquela sensação do Uncanny Valley, onde literalmente é o Vale da Estranheza, onde, por exemplo, vemos esses robôs humanoides agora produzidos na China, em alguns lugares em que a gente olha e percebe, eles são em formato humano, mas não são humanos, né? E isso deixa com uma sensação estranha, desconfortável. A violência, claro, sempre fez parte da nossa história. E talvez é difícil aceitar que estamos sozinhos no universo. E já que estamos falando em universo, não esqueça, se você não é inscrito aí no canal, A Vastidão no Espaço, dê um clique, ajude o canal, vamos fortalecer, porque a coisa tá para acontecer, a gente precisa mesmo se conscientizar sobre que existe muitas coisas assim que o governo esconde, né, que a gente talvez estamos sendo manipulados. E esse assunto, inclusive, sempre foi ridicularizado e ridicularizado intencionalmente, porque falar de OVNIs por algum tempo sempre foi um tema proibido de alguma maneira. É o que hoje a gente tem o cancelamento das redes sociais,
você começava a falar sobre isso e o cruel é que a pessoa poderia realmente ter uma experiência real e ela precisava falar para alguém, mas era vista com desconfiança. Para quem já é mais assim datado no carbono 14, o ET Bilu, né, que era um ET que apareceu na TV dizendo que procurem o conhecimento, fez o maior estrago, né? Todo mundo viu que era um cara lá atrás, chacota, inclusive era o Urandir, né, que comprou a revista UFO. Então, né? Mas vamos lá. E atualmente a gente tem muitas imagens, avistamentos, que acaba tornando. É difícil de negar, né? Por mais que as pessoas aí estão passando pano, que a gente entende como é que é uma situação em que é uma humanidade que não consegue, como eu disse, tem conflito por ideologias, por cor da pele. Imagina seres assim extradimensionais, é, ou então fora do nosso sistema solar, com tecnologia muito mais avançada, né? E hoje a coisa parece que inverteu um pouco. Estão falando mais abertamente, a gente tem vários canais. A NASA censurou vergonhosamente o cometa Atlas, que passou aquele cometa que é cheio de anomalias, que está até agora lá. Tá, agora eu estou gravando o vídeo em março, ele está chegando próximo a Júpiter e continua tendo anomalias que cometa nenhum teria, né? Mas continua negando. Os OVNIs estão sendo então tratados, pelo menos com mais seriedade. Militares falando, né? David Grush, quem mais? Lou Elizondo, são militares assim qualificados que estavam no exército americano e que se envolviam diretamente com esse assunto, né? E tá bem difícil negar. Hoje, por exemplo, se você vê o avistamento, você não vai falar só, você vai poder gravar, vai fotografar. E é o que está acontecendo. E aonde estamos chegando, né? Será que o filme então está preparando a gente como um porta-voz? O diretor está preparando então sendo porta-voz do quê? Para preparar a humanidade. Sim, que de repente existem seres, existem coisas entre o céu e a terra do que posso imaginar nossa van filosofia. Como diria William, em uma noite de verão apreciando o céu depois de várias doses de bourbon. É, mas deixando a poesia de lado, como diria meu querido Belchior, vamos aos fatos. Você conhece o Dr. J. Allen Hynek? Sim, ele foi responsável pelo projeto Blue Book. Você conhece o Blue Book? Bom, ele foi um cientista que havia sido contratado pelo governo americano para estudar os inexplicáveis aparecimentos, digamos assim, de naves, de coisas estranhas no céu, que sempre teve, né, pelo mundo. Hoje a gente tem mais situações, por quê? Porque temos aparelhos que conseguem gravar. Bom, ele havia sido contratado pelo governo americano para estudar esses fenômenos e, a princípio, claro, Sete, como qualquer cientista, ele não acreditava muito, também achava que aquilo era balela, mas suas investigações com o tempo começou a apontar para um lado não científico, mas sim para o lado do sobrenatural. E chegou o momento que ele acabou se convencendo de que pelo menos de 100% dos casos, 10% ali realmente não tinha explicação científica, não tinha explicação lógica. E acabou chegando à conclusão que esse fenômeno poderia sim ser real. E deixou o projeto porque quando compreendeu que os militares queriam ele apenas para
validar a situação, né? Digamos assim, olha, se o governo está falando que essas coisas não existem, que é luz do pântano, que é um balão meteorológico, e tem um cientista aqui, o cara que está falando que realmente é isso. Ele percebeu isso, estava usando ele, saiu do projeto Blue Book e para fazer o próprio projeto ali no caso, falando e continuando estudando sobre os UFOs, sobre o fenômeno OVNI, mas sem a censura militar, claro. Mas enquanto isso em Hollywood, bom, um jovem cientista estava começando a fazer sucesso com filmes de ação e aventura, mas que, se você é dos anos 80, eu sei que você é, foi muito divertido, né? Não fazem mais filmes assim. Bom, ele contratou o Heineken como consultor para as filmagens do que seria Encontros Imediatos de Terceiro Grau. Um filme que mostrou os OVNIs de uma forma peculiar, uma coisa mais assim contemplativa e um jeito diferente de olhar para o assunto, né? O cineasta era ninguém mais, ninguém menos que a casa que você já sabe. Eu tentei fazer um mistério, mas é Steven Spielberg, que depois de realizar esse filme Contatos Imediatos, onde mostrava os aliens de uma forma contemplativa, seres mais evoluídos, espirituais, quase cuidando da gente, ele fez ET, o extraterrestre, que fez parte da minha infância. E era um filme sobre amizade entre um menino da classe média suburbana americana e um ser, né, que veio de outro planeta ali, que era tão vulnerável quanto o menino. E aquela mensagem de que eles só estavam ali para ajudar a gente, depois mudou com Guerra dos Mundos. O Spielberg então filmou do livro do escritor H.G. Wells, War of Worlds, em que teve então a grande estrela Tom Cruise e um orçamento, como o Spielberg sempre faz, grande. Só que aí os ETs, eles, não sei se é porque a ideia do escritor, né? Mas eles eram mais malévolos, estavam ali para fazer o mal, eles eram muito prejudicial para a nossa humanidade. E ele fez a série Take, inclusive, que é baseada no Heineken, que eu acabei de falar, do cientista lá que tentou quase manipular ele acabou indo para o lado da ufologia, sobre a temática aliens. E o diretor conversou com pessoas graduadas, né, tanto do exército quanto do mundo militar, quanto da política, que de repente ele desistiu da sua aposentadoria e rapidamente, né, de uma situação assim, ninguém ouvia mais falar do Spielberg. Na verdade, temos uma corrente que está falando que o cinema está morrendo, né, do jeito que é, ele está morrendo. E é triste, mas verdade, como diria o James Hetfield. E ele foi lá de cabeça, fez esse projeto aí, rapidamente, e de novo, como se algo estivesse para acontecer muito em breve. Em 2026, se preparem. Então, não tá fácil para todo mundo, né?
Imagina um diretor, senhor Spielberg, de 78 anos, que não precisava provar nada para ninguém, já tem uma carreira consolidada, já tem um status social, já tem um poder aquisitivo enorme. Então logo ele estaria aproveitando da sua aposentadoria, dinheiro não era problema, e de repente ele cai de cabeça num filme que estão dizendo que vai mudar a realidade, que vai mudar o modo de como vemos o mundo, sobre OVNIs. Um filme que está deixando as pessoas ansiosas desde o começo, porque em Nova York, New Jersey ali, ele havia um chamada de marketing, né, dizendo assim, com aquela frase intrigante falando, olha, tudo será revelado. As pessoas ficaram curiosas, né? O que é que está rolando? E o roteiro, então, estava sendo do próprio Spielberg e parceiro com o roteirista de longa data, David Koepp, que você deve conhecer do Parque dos Dinossauros. O início das gravações foram atípicos, né? Por exemplo, pensa comigo, se você quer fazer um filme, o filme, em primeiro lugar, eu sei que é chato falar isso, mas ele é um produto, ele precisa ser vendido. E quando você precisa ser vendido, você precisa ser visto. Só que ele começou lá, sei lá, sorrateiramente a filmar, né, em Nova York, essa frase dizendo que tudo seria revelado. E aí todo mundo começou a ter um hype. Pode ser sim uma jogada de marketing, né? Mas com o resto da situação que está acontecendo sobre OVNIs no mundo, com o interesse claro e genuíno desse diretor que já, como eu disse, conquistou tudo, né? Ele não precisa estar fingindo, vou lucrar por causa de um filme. Claro, ele pode ser oportunista, né? Tá acontecendo ali, então vamos lá correndo. É o que dá a entender que ele fez. E o trailer, então foi soltado finalmente um trailer que não mostra muita coisa, mas dá a entender que algo tá para ser revelado. E uma fala do personagem lá do Josh diz que 7 bilhões de pessoas no mundo precisam saber a verdade. Que verdade é essa? A verdade de que não estamos a sós no universo. Só que tem um probleminha aí, né? Temos 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. E essa frase poderia significar, por exemplo, que o filme é ambientado numa época antes de 1994, porque em 94 ainda não tínhamos 8 bilhões, mas 7 bilhões de pessoas nessa bola redonda, giratória, molhada. Então ele fala aquilo lá e a gente vê ele num campo quando começa aqueles pictogramas alienígenas no trigo, né? Aquela coisa tradicional, isso me arrepiou, falei que legal. E o personagem está ali com um celular que parece de 94, não sei que celular você tinha nessa época, mas uma coisa retógrata. E ao mesmo tempo depois tem um personagem andando ali que possivelmente pode ser os nossos famigerados homens de preto, com vários um saguão enorme com vários painéis LED de última geração. Então a gente fica naquela, fala, será que o filme se passa em 94 e depois vai lá para frente? Talvez, pode ser. E uma hora também o personagem de Joyce com a outra garota ali, ela tá vendo numa tela e ela fala, olha, e aí, eles são humanos? E o cara fala, não. E o que você fez? Ela pergunta, fala, olha, eu roubei segredos que era para mim guardar. Possivelmente o que está acontecendo, né? As denúncias agora que a gente tá tendo várias, e David Grush, o pessoal do Louis Elizondo, todo mundo em cima, Nation. E não tem, como eu digo, você inventar uma história é uma coisa, você quando tem imagens assim que corroboram, que fica difícil justificar, começa a entrar então numa engrenagem maior
para acontecer que tem que se revelar mesmo. A área, inclusive, onde aparecem os painéis de LED, parece a Área 51, onde o governo americano, segundo, é, sabe, conversas dizem que podem ter, sim, alienígenas, naves, inclusive a de Roswell. Bob Lazar afirma ter trabalhado ali, inclusive Bob Lazar agora vai ser um documentário é, sobre a vida dele, que é muito interessante, se eu não me engano vai sair na Prime Video. Prime Video tá me devendo royalty aqui, e sabe, tudo começa a se conectar e é uma coisa que realmente parece que tá para acontecer. E a gente fica só tentando imaginar, né, o que realmente seria isso. Mas de qualquer modo, como eu disse, iria impactar a humanidade muito, muito, muito. Talvez por isso eles escondem, né? Talvez por isso a gente sabe uma estratégia militar do que de esconder, de não revelar, porque a nossa sociedade está como já está estabelecida, né, com essas regras sociais, morais, religiosas, é, iria impactar se perceber que, por exemplo, a gente vive um local tão diferente do que imaginávamos, né, das nossas crenças, do que a gente acredita do dia a dia. Então, muito bizarro, mas é a realidade pura. Bom, então a gente pensa, né, fala, o que vai fazer sentido? Você tem um produto, você tem um filme, você lança, você quer que todo mundo saiba e dá um golpe de publicidade. Só que pelo outro lado, você já é um diretor consagrado, você não está nem aí para nada. O cinema está começando a ficar irrelevante, pelo menos o cinema que ele fazia. E do nada ele quer mais dinheiro, sabe? Não, ele quer, ou talvez o próprio governo contratou, porque quando você precisa falar alguma coisa para alguém, você tem que ter um porta-voz, principalmente se é uma coisa delicada. Imagina alguma coisa acontecendo lá com um parente, o médico vai lá todo estabanado, manda a enfermeira falar, sabe? Tem que ter. E principalmente uma coisa que vai mudar tudo que a gente conhece como mundo hoje. Seria preparar a população mesmo, que é uma coisa séria. H.G. Wells, em Guerra dos Mundos, do livro que o próprio Spielberg filmou, ele causou pânico em Nova York. Simplesmente as pessoas, ele estava, né, teatralizando o livro, e as pessoas ouviam rádio naquela época em Nova York ali, e ele avisava no começo, olha, no seguinte, isso aqui é uma peça, é uma ficção. Quem ligava o rádio, escutava ele falando e com o ator que ele era, a pessoa acreditou, fez uma correria, aquela coisa toda, e o pessoal aprendeu, né? E a humanidade não está preparada ainda, e tem que ser realmente aos poucos. Esse filme realmente ele está com um hype grande de que é para isso, né? Ninguém mais do que o Spielberg, que sempre passou por gerações, até hoje é relevante e tá aí filmando, fez o filme, a gente está vendo o trailer, ele vai estrear 13 de maio de 2026 e se a humanidade continuar e nada mudar, a gente vai assistir, eu quero assistir, eu acho que vocês deveriam, as pessoas que estão se interessam por OVNIs, porque vai chegar um momento
Como eu havia colocado mais para frente, que antes era um assunto proibido, um assunto que você não tinha nada a ver, aquela coisa toda, porque é um diz que é um... O próprio governo massivamente, né, colocando até vida de pessoas em riscos para encobrir esse tipo de situação. Hoje, como você só não fala, você filma, você grava, você pode provar ali, embora a IA tá aí, mas tirando os ETs bilus da vida, a gente vai chegar um momento que não tem como, porque quando você vê uma nave enorme em cima da sua casa, ali você vai ver que não é CGI, você vai ver que não é drone, você vai ver que existe, e é o que está para acontecer. Eu não sei se está relacionado ao mundo, né, com a bagunça, com a guerra nuclear, porque esse tipo de evento sempre teve relacionado, embora eu ache meio piegas e até messiânico acreditar que eles estão aí para salvar a gente, talvez eles são do nosso próprio oceano, e ele salvando a gente, eles vão salvar eles mesmos. Afinal, se a gente, qualquer briguinha, o Putin já disse isso. Se a Ucrânia invadir de novo o território já conquistado pela Rússia, vai acabar o mundo. Literalmente ele falou isso. Então talvez esteja relacionado ninguém mais do que Steven Spielberg para preparar a gente, se é que eu acredito que não vai conseguir. Vai ter muito pânico, vai ter muita correria. Talvez eu esteja sendo alarmista, ninguém tá nem aí para nada, tá todo mundo ali querendo seu celular, certo? Mas, de novo, o fato é que em 13 de maio teremos o filme do Spielberg tão aguardado, Disclosure Day, o dia D. E talvez eu faça até um react aqui com os novos teasers do filme, tá bom? Pessoal, um abraço. Não deixe de se inscrever no canal Vastidão do Espaço se você não é inscrito. Se você é inscrito, o meu beijo no coração para vocês. Não deixe de dar o like aí, que senão o YouTube tá nem aí com os pequenos canais, principalmente quando eles querem esconder a verdade das pessoas. Não deixe de olhar para o céu.